Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. É um prazer tê-los na nossa audiência e hoje nós teremos um convidado muito especial que vai compartilhar conosco a sua história e eu tenho certeza que vai te inspirar muito. E para começar o programa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito o projeto 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e espero que vocês estejam tendo uma boa semana. E hoje nós vamos ter uns convidados, como você disse, que eu acho que vai trazer umas histórias muito legais pra gente, e é o Dylan. Dylan, você pode, por favor, se apresentar pro pessoal que tá assistindo? E aí, pessoal, eu sou o Dylan, tenho 32 anos, trabalho com cartomancia, sou um bandista e estudo ciências sociais. E é isso aí. Muito bem. Dylan, para nós é muito importante a gente conversar um pouco sobre a raiz do nosso convidado, né? Onde ele nasceu, como é que foi a infância, como é que foram os desafios iniciais, porque todos nós, de alguma maneira, tivemos ali uma origem, né? Até religiosa, muitas vezes, e tivemos desafios, né? Alguns questionamentos, enfim. Conta para nós como é que foi a sua infância, como que começou essa espiritualidade a despertar em você e como que isso aconteceu de fato. Bom, minha infância ela sempre foi muito tranquila, assim, muito divertida. Acho que, né, a criança gosta de brincar. Mas eu era uma criança diferente porque eu sempre gostei muito de assunto de espiritualidade. Eu me recordo, assim, que com 8 anos, mais ou menos, né, eu comecei a frequentar a igreja católica. Tinha conversado com a minha mãe e falei assim, eu quero entrar lá para fazer catequese. E aí eu fui, com 8 anos de idade, fui fazer a catequese lá, pleno sábado, estava indo lindo e belo lá. E aí, sentado lá quietinho, observando, a moça que dava a catequese estava conversando com as outras pessoas, as outras crianças, e eu assim, quando que ela vai ensinar sobre a Bíblia, né? Quando que ela vai explicar sobre Deus, porque eu quero entender. E aí, nada, não teve nenhum assunto, ela não falou absolutamente nada sobre a igreja, nem nada do tipo. E aí eu me recordo que no sábado seguinte minha mãe me acordou, foi me levantar, falou assim, você não vai pra catequese? Eu falei assim, não, ela não ensina nada de Deus, tipo, pra que eu vou lá? Ela só tá a fim de conversar, sabe? Então, eu me incomodava muito, porque eu gostava de aprofundar os assuntos. Mesmo com pouca idade, assim, eu me recordo de querer sempre buscar conhecimento, ir atrás e querer entender as coisas, entender o universo, entender o que as pessoas sempre diziam sobre a vida, né? E aí, com 11 anos, mais ou menos, eu fui convidado por uma tia minha, que é testemunha de Jeová. Fui convidado por ela para ir assistir um discurso público que ia ter no Salão do Reino. E foi eu, a minha mãe e a minha prima, nesse dia, assistir esse discurso. E eu lembro que eu fiquei muito impactado, né, com o que foi falado. Enfim, estava falando sobre a Grande Guerra, né, o Armagedon, enfim, sobre as coisas. E eu falei assim, meu Deus, se eu não estudar a Bíblia, eu vou morrer, né? Então, eu não quero morrer, eu quero entender o que está acontecendo, como que eu posso, né, ser salvo. E aí, eu lembro que minha tia, no carro, indo embora, assim, ela pegou e perguntou, o que você entendeu, né, do discurso? Aí perguntou pra minha mãe, entendi tudo, foi tudo muito lindo, muito maravilhoso, gostei. Tinha entendido nada, né, porque nem tinha prestado atenção direito. Perguntou a mesma coisa pra minha prima, mesma resposta. Aí, quando ela falou pra mim, eu falei assim, não, eu entendi que se eu não estudar a Bíblia, eu vou morrer. Você vai me dar estudo, né, tia? Aí ela, não, eu te dou, se você quiser. E aí, a partir dali, eu comecei ali a minha vida espiritual dentro das Testemunhas de Jeová, né? Fui testemunha de Jeová durante 14 anos. Nossa, bastante tempo. Então, assim, é uma doutrina, enfim, que muitas pessoas olham e entendem como uma doutrina rígida, e de fato né? Mas hoje eu entendo pelo lado de fora de que cada um tem o seu canto, seu espaço, está tudo certo. Eu entendo a crença deles e respeito a crença deles, só não me cabe mais, né? A partir do momento onde eu me aprofundo e entendo quem eu sou, aquilo ali já não me servia mais. Eu preferia estar fora do que continuar ali fazendo as coisas que para eles não são certo. Então, ali com 11 anos, eu comecei a frequentar as Testemunhas de Jeová, fiquei um bom tempo, até os 20 e poucos.
E aí a grande questão de eu sair também do Salão do Reino foi justamente o fato de eu ser uma pessoa transexual, né? Então, me entender como pessoa, tentar me encaixar ali dentro de um padrão por conta da religiosidade, né? De toda uma expressão, enfim, de fé, foi muito difícil, muito doloroso ao longo desses anos, né? Porque eu tentava ser algo que eu não conseguia ser. E aí eu me privava muito de ser eu para poder agradar ali os meus pais, enfim, os familiares que passaram a frequentar depois de mim, né? Porque eu levei todo mundo. Hoje eles ainda são testemunhas de Jeová, né? Meus pais são, meu irmão, enfim, meus tios, por parte de paterno, são tudo testemunha de Jeová, né? Então, não tenho muito contato com eles atualmente, justamente por conta da crença, e eu respeito cada um no seu quadrado e tá tudo certo, né? Eu acho que é justamente o que vocês falam muito aqui sobre esse respeito, né? Sobre a religiosidade de cada um. E isso para mim é muito importante, sempre foi. E aí, próximo dos 22 anos, foi quando eu entendi que eu era uma pessoa trans de fato. Eu já olhava desde criança, ali com 6 anos, eu me recordo de, tipo, olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente, né? Por que eu não sou que nem meu irmão, meus primos? Né? Por que é diferente? Por que a tratativa é diferente? E minha mãe sempre me criticava muito, porque eu pegava as roupas do meu irmão e falava assim, não, quero usar a roupa dele. E aí ela, não, isso é roupa de menino, né? Você não é um menino. Então, foi muito difícil esse processo de assumir a minha transição, né? Questão de espiritualidade, porque a religiosidade era muito forte, né, na família. E aí, até entender esse meio termo foi um pouquinho mais complexo. E aí, com 21, 22, mais ou menos, foi quando eu realmente fui atrás de transicionar. E aí, eu falei assim, eu preciso fazer isso para me forçar a falar para os meus pais, porque eu não conseguia ter coragem de falar para eles sobre isso, né? Eu lembro que eu cheguei a conversar com a minha mãe uma vez, eu falei para ela que eu nunca seria uma decepção na vida da minha mãe. E isso trouxe um peso muito grande nas minhas costas. Porque minha mãe, ela sempre cuidou muito de todo mundo, da família, dos meus primos, enfim. A do meu tio mais novo. E ela sempre assumiu essa responsabilidade materna mesmo com todo mundo. E todo mundo decepcionava ela de alguma forma, tipo, era ingrato. E eu via o quanto aquilo machucava ela e eu falava assim, eu não quero ser uma decepção para minha mãe. Mas eu sabia que, no fundo, o fato de eu ser quem eu sou seria, de certa forma, uma decepção para ela. Né? A princípio foi muito difícil o processo de compreensão. Não vou falar aceitação, porque ninguém tem que me aceitar. Eu acho que o mínimo é compreender e respeitar. Sim. Né? E foi um tempo para que a minha mãe e os meus pais, de fato, eles passassem a respeitar quem eu sou e também as minhas escolhas religiosas. Porque não só satisfeito com isso, né? Eu saí da religião, fui desassociado, né? Então, não tenho nenhuma ligação mais com as Testemunhas de Jeová. E aí, a partir do momento que eu sou desassociado, as pessoas que têm essa expressão de fé, elas não podem ter contato, né? Com quem é desassociado. E aí, esse processo com a minha família, principalmente com a minha mãe, foi bem difícil, né? Às vezes, eu chegar para comer e ela levantar e sair do espaço, sabe? Então, Nesse momento, você morava junto com seus pais? Morei com eles até ali os 22, aí eu fugi de casa, né? Precisei fugir de casa, aconteceu uma situação bem desconfortável, que eu falei assim, que eu não aceitaria mais aquilo e... Enfim, planejei friamente, como um bom virginiano que sou. Planejei friamente, falei assim, bom, vou fazer o seguinte, vou sair, não hoje, não amanhã, no dia seguinte do acontecido, falei assim, amanhã vou fazer tudo o que eles queriam que eu fizesse, então passei a roupa, lavei a casa, limpei tudo, deixei tudo organizado e deixei a minha mala pronta e fui embora com R$20 no bolso, assim, tipo, né? Passei bastante dificuldade nos 3 meses que eu fiquei fora. Você não tinha para onde ir? Eu tinha uma colega minha, na época que eu voltei a conversar com ela, ela morava em Santo André. E aí eu conversei com ela sobre a situação que tinha ocorrido e perguntei se eu podia ficar lá. E aí ela conversou com as outras meninas que moravam com ela na época e ela disse que estava tudo bem. E a partir dali eu fui,
Na cara e a coragem mesmo. Não, por um momento eu relutei, eu falei assim, mas e se as coisas mudarem, né? Se for diferente? Porque eu sempre fui aquele filho que os pais falavam, tá tudo certo. Então, eu sempre falo assim que aquele filho que é obediente é o que mais sofre, geralmente, né? Que o filho que dá as caras e fala, tipo, não quero, não aceito, ele vive a vida dele e tá tudo certo. E o meu irmão era assim, né? Meu irmão, ele batia Não, ele é mais novo. Mais novo. Ele batia meio que de frente e vida que segue, né? E eu tinha uma preocupação, tipo, com a minha mãe. Eu falo assim, minha mãe é doméstica, tipo, sabe? Meu pai, ele tem uma boa condição financeira. E se um dia eles decidirem não estar mais juntos? Como que minha mãe vai sobreviver? Então, eu pensava o tempo todo na minha mãe. E isso foi meio que não é um peso, mas uma responsabilidade que eu não necessariamente eu tinha que assumir para mim, né? Então, com o tempo, assim, foi passando. Meu irmão viveu a vida dele, foi fazendo as coisas dele. E eu fui para sair de casa, né? Aí eu tinha já, acho que uns 23. Acho que foi 23, 24 anos, mais ou menos. Foi quando eu falo que eu fugi de casa, né? Porque eu literalmente fugi de casa. Deixei uma cartinha lá, assim, em cima da cama. E foi no impulso mesmo. Porque se eu pensasse muito, o meu emocional ia falar, não, fica aqui, tá tudo certo. E por mais difícil que foi a jornada fora, né? Nesses 3 meses que eu fiquei fora, eu falo que me fez crescer muito. Porque eu pude ver a dificuldade da vida, de fato, né? Fora ali do conforto do que os pais trazem pra gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu conheci o que era ser livre. Então, ser eu mesmo me trouxe a possibilidade de enxergar vida. Possibilidade de vida, de existência. E aí, eu lembro que as meninas tinham um pouco de preguiça de ir no mercado, né? Ela fala assim, tem que ir no mercado comprar. Eu vou. Eu vou? Vocês querem? Nossa, eu vou. Não tem problema, eu saio. Eu saía na rua, assim, com uma felicidade de poder ser eu, sabe? De poder vestir as roupas que eu gostava, de olhar, assim, as pessoas em volta. E, então, me trouxe muito crescimento pessoal, né? E perceber também que, por mais que às vezes a gente tenha amigos que falem... não, vem cá que eu te ajudo, eu te apoio nesse momento... Dependendo da situação, é aquele próprio amigo que vai meio que te apunhalar pelas costas, né? E eu conheci essas versões de pessoas que eu não esperava. Então, foi bem delicado. E aí, no momento que eu fui expulso da casa de um desses amigos, eu mandei mensagem pro meu pai, perguntei para ele se eu podia voltar e ficar pelo menos um mês até eu conseguir um trabalho. E aí ele falou assim que a casa sempre ia estar aberta, porque eu sou filho, então, independente de qualquer coisa, ele sempre iria me acolher e cuidar de mim, né? Mas óbvio, tipo, com as ressalvas por conta da religião, então, essa era a minha maior preocupação, porque eu fiz parte da religião, então eu entendo... Você compreendia como funciona. Então, eu entendo as demandas, as consequências que poderiam trazer ali para a vida deles. E aí, nisso, eu comecei... A perguntar, tipo, se teria realmente algum problema. E ele falou que não, que estava tudo bem, conversou com a minha mãe. Aí foi a época que minha mãe realmente não falava comigo. Foram 3 meses de puro silêncio, né? Até porque não só o fato da minha transição, era o fato de eu me relacionar com mulheres, né? Então, tipo, para ela, eu ainda era uma menina e estava, né... me relacionando com outras mulheres, enfim. Então, era muito complicado essa dinâmica na cabeça da minha mãe. Eu lembro que quando eu contei para ela sobre o fato de eu ser um homem trans, para ela assim, não, se você for um homem, eu não te amo mais. E aí eu falei assim, então você não me ama, porque eu sou, é o que eu sou, e aí eu não tenho muito o que fazer, né? E foram palavras que foram muito difíceis de ouvir, né? Eu acho que nós, pessoas da comunidade trans, muitas vezes a gente passa por situações extremamente desconfortáveis dentro da nossa casa. A gente encara tudo que for na rua, né? Na rua a gente não se importa com o outro, ninguém cresceu com a gente. Mas quando isso vem dos nossos familiares, isso dói num lugar... Muito.
dói num lugar muito específico, né? Então, eu acho que cada um tem a sua dificuldade, enfim, independente de ser trans ou não, cada um tem a sua vivência, a sua experiência, a sua dificuldade na vida. Mas a gente passa por um bocadinho de provação a mais. E eu falo assim, por mais que eu tenha enfrentado tudo isso, todas essas dificuldades, hoje, olhando para trás, eu sinto muito orgulho de tudo que eu passei, mesmo as decisões erradas, mesmo as decisões impulsivas, porque isso me tornou quem eu sou hoje, né? E me torna cada vez melhor para que eu possa ser um ser humano melhor e, consequentemente, ajudar as pessoas que estão à minha volta também a lidar com situações similares, né? Então, a partir do momento ali que eu volto para casa dos meus pais, tenho o silêncio de 3 meses ali da minha mãe. E aí, com isso, ela retoma um pouco a comunicação aos poucos. E aí é quando eu me perco totalmente, né? Aí eu falo assim que eu me perdi de propósito mesmo, né? Porque eu não conseguia trabalho, não tinha uma formação. Então, trabalho era muito difícil, até pelo fato da questão da transição. Não tinha trocado os documentos, mudado a documentação. Então, era tudo muito burocrático. Trabalho não encontrava de jeito nenhum. Se você não tem formação, já é mais difícil ainda, né? Com formação já é difícil, então sem... E aí, eu tentava de todas as formas conseguir um trabalho. E chegou num momento que eu falei assim, quer saber? A única coisa que eu tenho é meu corpo. Então, é isso que eu vou usar, né? É o que me resta, é basicamente isso. Então, foi... quando eu pensei na possibilidade de prostituição, sim. E eu falo isso não com lugar de dor, mas de compreensão que, principalmente, pessoas e corpos trans são corpos que vão para essa margem, que vão para esse lugar porque não tem escolha. As pessoas falam, mas é uma escolha, você poderia tentar fazer qualquer outra coisa, pegar latinha. Gente, não. Quando você se vê no fundo do poço, assim, que você não olha pro lado, você não tem ninguém para te estender a mão. Você fala, é o que eu vou fazer, é o que dá para fazer. E aí foi nesse momento que a espiritualidade fez assim, opa, vem cá que você não é para fazer isso, né? Não que as outras pessoas devam fazer, não, entendo, né? Entendo. Mas de tipo assim, tem uma outra forma que você pode seguir, sabe? E aí foi quando eu conheci um rapaz através de um aplicativo, né? Nesse momento eu tava meio desiludido mesmo. Nesse momento você ainda estava na casa da sua família? Ainda estava lá. Tá. Entendi. Ainda estava. E aí eu, desiludido, tentei... conversei com esse rapaz durante um tempo. E aí ele me convidou para ir no aniversário dele. Quando ele me convidou para ir no aniversário dele, eu falei assim, eu nem conheço o cara, não conheço nem o lugar onde ele mora. Foi uma coisa realmente de doido, assim. E no dia anterior do aniversário dele, eu tive uma situação que meu irmão chegou em casa, meio que discutindo, assim, falando com os meus pais que as questões que estavam acontecendo dentro da igreja era por minha causa, porque eu estava morando lá na casa deles, então eles estavam se prejudicando por conta disso, por estar me acolhendo. E aí eu ouvi aquilo, assim, acabou comigo. E aí eu lembro que ele foi embora e eu falei pra minha mãe, assim, se eu sou o problema, não se preocupa que eu acabo com o problema. Eu vou acabar com o problema. Então eu pensei realmente em vários momentos em tirar a minha vida. Porque é desafiador a gente tentar enfrentar tudo sozinho, a gente se vê sozinho. E quando aconteceu isso, ela ficou preocupada, ela ficou ali comigo, falou assim, não, tá tudo bem, não precisa fazer nada. E aí, no dia seguinte, ela foi trabalhar, meu pai também foi trabalhar. E aí, eu fiquei sozinho, eu falei assim, tá, o que eu faço? Aí, esse rapaz me mandou mensagem, você vai vir aqui hoje, né, no meu aniversário? Eu falei assim, não vou, porque aconteceu uma situação aqui em casa, eu tô bem mal, tô chateado e tal, não tô com pique pra ir, né? Ele só falou assim, que pena, tá tudo bem, numa próxima oportunidade, quem sabe? Foi ele falar isso, assim, não sei o que aconteceu, enfim, deu um estralo na minha cabeça. Eu falei assim, quer saber? Não, eu vou tomar banho, vou arrumar minha mochila e eu vou. E aí eu fui, sem saber quem ele era, sem saber onde o lugar que ele morava. Só fui na cara e na coragem.
E aí, chegando lá, eu lembro, assim, que foi muito engraçado pra mim. Porque quando eu encontrei ele, ele falou, assim, que os outros amigos do trabalho iriam chegar mais tarde lá na casa dele, né, pra festa. E aí, ele falou assim, olha, minha família é umbandista e tal. Eu falei assim, legal. Por mim, tranquilo, tipo, não tem problema nenhum. Sempre gostei muito de pesquisar sobre religiões, entender, pra respeitar as religiões e não ser preconceituoso, né? E aí ele pegou e falou assim pra mim, então tranquilo, né, sem problema, vamos lá que o pessoal vai chegar mais tarde. Quando a gente chegou no portão da casa dele, tem o quadro de luz, né? Geralmente fica o negócio de luz lá. E aí eu lembro que ele pegou, entrou assim, saudou, assim, aí eu falei assim... Peraí, como assim? O cara tá saudando o negócio da luz, tá cumprimentando o negócio da luz, que esquisito, né? Mas eu não entendi, eu não sabia, fazia a menor ideia do que era aquilo. E aí entrei, enfim, conversei com a família dele, fui muito bem acolhido. Conversamos bastante ali durante um tempo. E aí ele chegou em mim e falou assim, olha, geralmente no nosso aniversário, as entidades, né, que trabalham com os nossos pais, vêm em terra para parabenizar a gente, tal, e conversar um pouco. Aí eu, tá, por mim tudo bem, sem problema nenhum. Aí conversa vai, conversa vem, daqui a pouco uma movimentação assim na casa, a mãe dele começa a colocar sal grosso ali nas portas, na janela. E aí eu lembro assim que foi num momento que ele falou assim, olha, vamos pra sala. Aí eu cheguei na sala, tinha uma vela firmada lá, e aí a mãe dele fala assim, põe um ponto de Ogum. Aí eu, Ogum? Quem é Ogum, gente? Aí eu falei assim, tá, vou ficar aqui quietinho. Eu assim com a mão pra trás, né, tipo... E tudo era novo. O que vai acontecer, né? E aí que eles começaram a cantar, enfim. Ela incorporou... O pai dele incorporou Ogum. E depois ela pediu para que colocasse para Yansan. Aí eu lembro que quando ela incorporou Yansan, ela deu um ilá bem alto, assim, sustenido. Aí eu falei assim, gente, essa mulher, ela não tem fôlego para isso, não. Não, realmente tem alguma coisa aí, porque ela fuma desse jeito, não, vai... Não teria ar pra isso, não teria pulmão pra isso. E aí eu fiquei assim, tá, vou ficar aqui quietinho olhando. E eu bem apreensivo de ser desrespeitoso com a situação que estava acontecendo. E eu lembro que ela recebeu o seu Zé. E aí ele cumprimentou, enfim, o rapaz que eu tinha ido, né, conhecer. E a outra menina também que tava fazendo aniversário, que era a irmã dele. E aí ele veio na minha direção, ele falou assim, solta suas mãos, tá com medo? Não precisa ficar com medo, né? Aqui é um lugar seguro, tá tudo bem. A gente veio aqui para cumprimentar quem tá completando os anos aí, né? Mas a gente também veio aqui por você. E aí eu? Por que eu? Assim, né? E aí depois conversa vem e fala assim que foi o elevador de Aruanda aquele dia, né? Porque foram muitas entidades que foram vindo. E uma específica foi o Exu, né? Seus 7 encruzilhadas. E aí eles me chamaram para ir até o portão. Aí foi quando eu vi que tinha uma firmeza lá, né? Todo um assentamento de esquerda, de Exu. E aí eu lembro que ele chegou em mim e ele falou para mim assim... me fala qual foi o nome que seus pais te deram. Pode falar para mim que ninguém vai ouvir, só eu. Aí eu falei, tá. Falei o nome. Aí ele pegou e falou assim, tá, e qual o seu nome? Aí eu, Dylan. Aí ele, qual que é seu nome? Aí eu, Dylan. Aí ele uma terceira vez, qual o seu nome? Aí eu, Dylan? Eu na minha cabeça, caramba, já falei, você é surdo? Aí ele falou assim, então a partir de hoje eu te coloco em terra. E você é Dylan hoje, sempre, sempre vai ser Dylan. E aquilo mudou e me trouxe um significado tão importante na minha vida que eu não consigo mensurar em palavras o quanto aquilo foi significativo. E a partir dali... veio um outro Exu, seu capa preta, que pegou, ele, né, tava com a capa, assim, e ele falando assim... tá vendo ele? As pessoas olham pra ele e acham que ele é pequeno, não só pelo tamanho. As pessoas querem diminuir ele o tempo inteiro, né? Querem fazer ele de tapete, passar por cima dele, usar ele. Mas eu não vou permitir isso nunca mais acontecer. A partir de hoje eu vou protegê-lo. E aí ele colocou a capa assim em volta de mim. E aí eu zaguei, né? Chorar. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eram pessoas que não me conheciam, não sabiam nada da minha história. E eu falei assim, como que eles sabem, né? É impossível. Eu falei assim, não, tem realmente alguma coisa aqui acontecendo. E aí eu lembro que eu voltei pra dentro da casa.
E aí veio o preto velho e ele me chamou assim, ele falou assim, Fio, a família do Fio gosta muito de você, ama muito você. Só que eles não te entendem. Eles te amam, mas não te entendem. Então, quando ouvir uma coisa, entra aqui e sai aqui. Leva pro coração só aquilo que é bom. E ouvir que minha família me amava... Foi muito importante. Foi assim, saber que, tipo... Tá, eles me amam, eles não me entendem. Tá tudo bem eles não me entenderem, mas eu sei que eles me amam. Que é o mais importante ali, né? E aí, aquilo foi muito... Muito marcante pra mim, né? Depois ali teve outros guias que vieram, enfim, conversei e tal. Passei o final de semana lá com a família, conversando sobre vários assuntos, entendendo um pouco mais sobre a espiritualidade. Porque os pais dele eram pai e mãe pequeno, né? De uma casa que estava fechada para reforma. E eles começaram a conversar bastante ali comigo, explicar vários detalhes, várias coisas. E eu falei assim, pô, legal, gostei. Vou procurar um terreiro quando sair daqui. Aí, tá bom. Aí fui embora pra minha casa, enfim, não deu certo realmente com o menino, porque zero condições, eu realmente não tenho essa vocação, eu falo, pra homens. E aí eu lembro que eu voltei pra casa muito pensativo, muito reflexivo, pensando o que eu ia fazer. Como que eu ia pro terreiro, estando dentro da casa dos meus pais. Né? Eu falei assim, ixi, vai dar ruim. E aí eu peguei e comecei a pesquisar. Terreiro de Umbanda, vi vários assim, aí eu olhava as fotos, nossa, que lugar bonito, né? Mas não sinto de ir. Não, acho que não vou não, é muito bonito, mas não vou. Passou uma semana, eu falei assim, depois eu procuro de novo. Depois de uma semana, fui pesquisar outra vez. E aí foi quando apareceu a casa que eu sou filho hoje, né? O Templo Cultural Tupinambá. E aí eu lembro de olhar a foto assim, eu falo assim, gente, que coisa esquisita esse lugar. Mas por que eu quero ir nesse lugar esquisito, né? Eu lembro que na época tinha uma palavra específica que era xamanismo, né? Porque o pai, ele trabalha xamanismo dentro da casa e tal, ele trabalha com as medicinas, enfim. E aí eu lembro que aquilo me chamou a atenção, eu falei assim, eu vou nesse lugar, por mais que nas fotos parecia muito feio. Eu falei, mano, mas eu vi tantos outros bonitos, por que eu quero ir nesse daqui? Mas tá. Aí eu lembro que eu peguei e falei assim, eu tava sem dinheiro, né? Pra poder pegar o ônibus. Aí eu falei pra minha mãe... Aí eu menti. Aí eu falei, mãe, eu vou no cinema com uma amiga. A senhora pode me prestar um dinheiro pra me poder pegar o ônibus? Aí eu lembro que ela me deu R$50. Aí eu fui... Peguei o ônibus, sentei na frente, assim, fui dar pro motorista o dinheiro. Ele falou assim, não tem o troco, fica aqui na frente que depois, né, eu vejo. Aí, quando tava chegando próximo de descer, eu falei assim, tem troco? Ele, não, pode descer aí. Aí eu, eita, acho que era pra mim estar aqui mesmo, né? E aí eu fui, cheguei lá no terreiro, tudo muito novo, porque até então só tinha tido contato dentro de uma casa, né? Uma casa familiar. Então, nunca tinha ido dentro de um terreiro, nunca tinha estado ali, nem visto como que era o desenrolar da ritualística, né? E aí eu entrei assim, fui muito bem recepcionado. A moça pegou e falou assim, é sua primeira vez? Eu falei assim, é. Aí ela, olha, eu vou te dar uma senha, você vai sentar, vai começar aqui. E explicou como que funcionava. Aí eu sentado lá e tal. E aí eu lembro que quando começou o toque de atabaque, eu falei assim, meu Deus, acho que eu encontrei meu lugar. Você flutuou. Eu falei assim, aqui... Eu me senti... Não sei, eu me senti em casa. Era a cada toque, assim, no couro, o meu corpo, minha alma vibrava, assim, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. E eu sempre fui muito musical. Eu gosto muito de música. Então, até quando eu era testemunha de Jeová, adorava cantar os cânticos, porque era meu momento preferido, era a hora de cantar, né? Então, quando cheguei ali no terreiro e vi ali os atabaques, ali todo mundo cantando e todo mundo batendo palma, aquela coisa ritmada, e eu falei assim, meu Deus, é aqui. Se é que aqui tem Deus. Pensava assim, né? Que aí eu vi aquele monte de imagem, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse monte de imagem, porque né, dentro da minha crença anterior, a gente não podia, né? Da imagem, conflito, não imagem jeito. Nada. E eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas é tão gostoso, é tão bom. E aí eu lembro de passar com a entidade, assim, e ele falar pra mim, e firmar uma vela, acender uma vela lá no altar. E aí eu fui, o Cambone que é o que auxilia os guias, né? Foi ajudar.
E aí ele me levou até o altar para poder firmar a vela. Aí eu fui firmar e ele falou assim, tá vendo essas imagens aqui? Seja grato a elas. Aí eu falei assim, eu olhei assim, uma voz grossa, né? Eu falei assim, tá bom, galera, obrigado, é nóis, valeu. E aí, tipo, firmei a vela e saí. Quando eu saí, ele foi me levar até a porta pra poder ir embora. E aí ele tava falando normal. Aí eu falei assim, esse cara é doido? Tem dupla personalidade, não é possível. Porque ele tava falando bravo comigo até agora há pouco. E agora tá falando manso pra mim vir na próxima. Ele falou assim, não, vem na próxima gira de boiadeiro, né? Vai ser muito bom. É uma energia forte, uma energia, né? Intensa, diferente. Tenta vir. Aí eu falei, não, eu vou vir. Eu vou vir sim. E aí eu saí de lá assim, extasiado. Num sentimento de tipo... Eu quero vir de novo, eu preciso vir de novo. E eu falo que desde esse dia eu não parei mais, né? Tô dentro da religião há 7 anos. E aí, nesses 7 anos, enfim, muita coisa aconteceu, né? A gente se decepciona, enfim, com pessoas. E acho que toda religião, né? Eu acho que toda expressão de fé, a gente tem que entender que são seres humanos. E seres humanos são falhos, né? Então... hora ou outra as nossas próprias expectativas, elas caem por terra. Mas eu lembro de voltar, assim, na outra gira e eu já tinha, nessa semana de distância de uma para outra, eu me debruçar em pesquisar sobre o assunto e procurar atrás, e procura podcast, procura gente falando sobre. Aí eu encontrei um vídeo do meu pai de santo conversando num podcast também com Alexandre Comino, que também é um grande sacerdote, né? Que trabalha aí, fala bastante sobre a Umbanda Sagrada. Não que eu concorde muito, mas eu respeito, né? Até porque a casa que eu sou filho, o pai, ele segue essa mesma linha, né? De Umbanda. E aí, nesse tempo, assim, eu fiquei na casa... Aí entrou a pandemia, aí foi aquele caos. Online, né? Foi aquele caos. Então, a gente conversava bastante, o nosso pai de santo conversava bastante com a gente através do Zoom, né, na época. E aí, a gente conversando, ele trazendo alguns assuntos, explicando algumas coisas, e a gente ia tentando fazer as nossas práticas individuais na nossa casa, da forma que dava, né? Cada um com a sua responsabilidade também, porque é diferente de estar dentro de um terreiro, sim, né? E dentro da sua casa. E aí, passada a pandemia, eu lembro que eu comecei a fazer o desenvolvimento. E aí, como na época eu era noivo, houve uma situação bem complicada, né? Com a minha ex-noiva, enfim. E foi muito, muito difícil esse processo. E aí, ela terminou comigo. Enfim, eu saí, fui morar com meu tio, né? Porque a gente tava morando num apartamento. Na época, eu conheci ela dentro do terreiro. E a gente foi morar junto. E a gente morou junto num apartamento que uma amiga nossa cedeu, né? Porque tava lá assim, vazio. Enfim, ela cedeu e a gente foi pra lá. E aí, a gente ficou junto 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E nesse 1 ano, a gente foi desenvolvimento. Enfim, foi trabalhando ali a espiritualidade dentro do terreiro. E aí, quando... a gente saiu, a gente terminou. Eu fui morar com meu tio, que é um bandista há muitos anos. É o único da família, era o rejeitado da família, tipo, o excluído da família. E aí, meu tio me acolheu, junto com a minha tia também. Fiquei lá mais ou menos uns 3 meses, se eu não me engano. E aí, eu tava trabalhando no correio nessa época. E aí... não estava dando mais muito certo, porque as coisas com a minha ex estavam bem complicado. Ela deixou a cachorrinha que a gente tinha adotado para mim, então eu meio que tive que me virar nos 30 ali. Então foi um caos total ali naquela época na minha vida. E eu falei assim, meu Deus, eu só queria paz, sabe? Eu queria um pouquinho de paz. E aí foi um momento que eu me conectei muito com a espiritualidade. Então eu falo assim, até a questão do catolicismo, porque eu tinha um leve preconceito, problema com o catolicismo depois quando eu comecei a estudar, enfim. Até pesquisar um pouco a história da Umbanda e tudo, as coisas, né? E aí eu falo assim, gente, não gosto. E aí naquele momento eu me vi rezando para os santos católicos, sabe? Tipo, fazendo promessas. E eu falei assim, meu Deus, olha onde a gente, né, é levado. Então, eu falo assim,
a fé é uma coisa transitória muitas vezes, né? Às vezes a gente acredita em alguma coisa e às vezes a gente se decepciona até com a própria instituição religiosa e a gente olha para aquela outra expressão de fé de uma outra forma. Então eu fui tentando ressignificar também o meu pré-conceito com a religião católica, enfim, com santos e tal. E eu, no momento que eu pedi ajuda ali para uma santa, eu lembro que no dia seguinte a situação tava resolvida, assim, sabe? Aí eu falei, meu Deus, não é que funciona mesmo? Aí eu falei, eu achei que era só as outras coisas, né? E aí fui seguindo a vida, assim. E nesse tempo foi quando eu voltei a morar de novo com os meus pais, né? Eu conversei com o meu pai, com a minha mãe. Enfim, aí fiquei na casa de baixo, que era a casa da minha tia, que tinha se mudado já. E lá o meu avô, na época, ainda era vivo. E ele morava na casa da frente e ele tinha muito passarinho. E aí os passarinhos ele deixava na cozinha. Muitos passarinhos. Eram muitos passarinhos e ele não deixou eu usar a cozinha. Então eu só usava o banheiro e o quarto. Então todas as minhas coisas ficaram ali. E como assim, tava bem abandonado já, né? Tipo, há um tempo sem usar. Tinha muito mofo, muita coisa assim. Então foi um perrenguezinho, né? Mas eu falo assim que eu nunca me senti tão feliz em ter um cantinho meu. E aí foi um momento que eu fiquei sozinho, quietinho na minha vida, assim, sabe? Organizando, entendendo o que é ser sozinho. Então aprendi que a solitude, ela é muito boa, porque eu era uma pessoa muito dependente, né? Acho que por conta de toda a história da minha vida, de sempre se preocupar com o outro, querer estar com o outro ali o tempo inteiro, eu nunca parei para olhar para mim. E nesse processo tudo aí é transição, gente. Transição, a loucura da transição, de tomar hormônio. Sim. E a cabeça muda. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo, tudo muito rápido. E ao mesmo tempo muito devagar, né? Porque quando a gente passa pelas situações desafiadoras, a gente fica assim, parece que nunca vai acabar, né? Então, quando eu vivi a situação da separação, né? Do término, do relacionamento, foi um luto muito grande. Porque eu era noivo e para mim essa coisa de casamento, de noivado, era uma coisa tão... Ainda é, né? Muito importante. Eu vejo o exemplo dos meus pais. Meus pais são casados há 31 anos. Então, eu falo assim, apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades que eles enfrentaram ao longo do casamento, eles permaneceram firmes, né? Aprenderam que o perdão, perdoar os erros um do outro. Então, eu olho para eles e vejo uma referência muito grande dessa questão casamento. Óbvio que não é dessa mesma forma para muitas famílias, né? E aí, voltando para a parte que eu tava sozinho em casa, assim, foi o momento que eu pude me libertar de ser eu mesmo, né? E foi um processo de aceitação, porque eu precisava mudar minhas documentações e eu tinha medo. E aí a gente enfrenta também o medo, porque é um luto também, né? Não é só um luto para a família, né? É um luto para a gente mesmo, de compreensão, de entender. Eita, agora eu sou realmente quem eu sou, mas quem eu era antes, né? E aí nesse processo de mudança de nome, aí tinha que se alistar no exército, e eu falei assim, meu Deus, como que eu vou se alistar no exército? Aquela coisa toda de medo, de insegurança mesmo, né? De como seria visto, de como seria encarado. E aí eu resolvi toda essa parte burocrática de documentação. E eu falei assim, tá, agora precisa a parte da minha cirurgia, né? Que é a cirurgia de mastectomia, que é a retirada das mamas. E aí eu falei assim, uma hora eu vejo isso. E aí ia deixando, enfim, a gente vai usando faixas, né? Muitos usam fitas que machucam mesmo, ferem, né? O seio. E aí, nesse processo, eu dentro do terreiro, com medo, com insegurança de ser visto, de não ser visto como eu era. Enfim, fui muito bem aceito, muito bem recebido dentro do terreiro, estava tudo bem. Só que com a situação com a minha ex, como ela fazia parte do terreiro e criou-se uma situação bem conturbada e que estava afetando ali a corrente
do terreiro em si, o pai decidiu retirar a gente da corrente, enfim. Então, estou convidando vocês a se retirarem, basicamente, né? E aí, foi um processo para mim de mais um luto, né? Eu falei assim, meu Deus, quantos lutos eu tenho que viver nessa vida? E aí, eu peguei e falei assim, tá, vou trabalhar minha espiritualidade conforme eu fui aprendendo sozinho na minha casa. E era como eu tava sozinho já lá na casa de baixo dos meus pais, eu fui trabalhando a espiritualidade conforme eu já tinha aprendido. Então, ia me conectando ali com eles dessa maneira, da forma como eu tinha sido instruído. E eu falei assim, eu preciso procurar um outro terreiro. E aí, tinha uma amiga minha, que eu conheci aleatoriamente também, e ela falou assim, olha, meu terreiro é aqui em tal lugar, vem conhecer. Aí eu, tá, vou conhecer. Coloca meu nome aí pra ir. E nunca dava certo de colocar meu nome pra poder ir conhecer. Aí eu, quer saber? Eu não vou mais em terreiro nenhum também. Vou ficar aqui cuidando da minha espiritualidade do jeito que der, sozinho. E vida que segue. E aí, do nada, ela mandou mensagem. Coloquei seu nome na sexta-feira pra você ir. Aí eu, tá bom. Aí fui conhecer e aí foi mais uma loucura, né? De entra e sai, incorpora, desincorpora. Eu falo assim, gente, eu só vim visitar. Eu só vim conhecer. E aí eu lembro que um dos pais pegou e falou assim, filho, fica aqui dentro. Né? Porque eles me chamaram pra entrar. E eu falei assim, mas eu só, né? Não vim pra isso. Vim pra conhecer mesmo. E aí eu lembro que o Zé da casa, de um dos médiums da casa, pegou... Sempre Zé, né? Falo que é sempre Zé na minha vida, por isso que, inclusive, eu trabalho com Zé das Matas, que eu falo que é meu nome de trabalho. E aí, o Zé lá pegou e falou assim, o que você tá procurando? Eu falei assim, tô procurando uma casa, né? Pra me cuidar, enfim, pra me aprender, continuar desenvolvendo. E aí, ele falou assim, tá. Então, essa aqui já é sua... Você vai correr 7 giras, essa aqui já é sua primeira. Eu falei, meu filho? Peraí, eu só vim visitar. Aí ele, vamos falar com a dona da casa. Aí fomos falar com a pombogira lá do pai de santo da casa mesmo, né? O pai Jefferson. E aí ela autorizou e a partir daquele dia, na outra semana, eu já tava dentro ali, correndo gira, enfim, fazendo as coisas necessárias para poder fazer parte da casa. E aí eu lembro que na terceira, assim, foi essa que eu fui visitar, aí fui mais uma na terceira... Eu lembro que o seu Marcelino, que é o baiano da casa, chamou todos os filhos e falou assim, eu quero ele de branco, na próxima gira, não quero questionamentos, eu quero ele dentro da minha casa. E aí eu fiquei assim, ui, como assim? Né? Fiquei meio, eita, o que acontece? E aí me senti muito acolhido, muito bem recebido, muito respeitado. E quando ele perguntou pra mim assim... O que você quer? Eu falei assim, eu quero um pai que me ensine. Aí ele falou assim, não, você não precisa disso. Você precisa ser ouvido, porque ninguém te escuta. E aquilo foi outra coisa que me marcou muito, né? Então, eu falei assim, toda vez que eu tento falar, as pessoas nunca me escutam. Então, mas tá tudo bem, cada um na sua verdade. Eu não gosto, eu sou do tipo de pessoa muito tranquila. Se eu tô com a minha consciência tranquila, em paz, eu não tenho por que ficar tentando convencer a pessoa. Sim. Olha, essa aqui é a minha verdade, isso aqui é assim, desse jeito. Não, tá tudo certo. Falem o que quiser de mim, eu tô com a minha consciência em paz. Então, ele falar aquilo pra mim foi muito significativo. E aí eu fiquei esse tempo todo, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos lá na casa. Era uma casa totalmente diferente da que eu tinha vindo, né? Lá eles têm muito ali um pouco do candomblé. O pai, ele é iniciado no candomblé, então ele traz muito essa raiz. E aí eu aprendi novas coisas, novas formas de Umbanda, entender que a Umbanda pode ser diferente, né? De várias perspectivas, enfim, cada um tem uma forma de enxergar a sua espiritualidade. E tá tudo bem, respeito cada um. E aí eu lembro que eu falei assim, gente... Eu sinto que meu ciclo aqui encerrou. E aí eu comecei a namorar uma outra pessoa que também era da casa anterior. Só que eu comecei a me relacionar com ela quando eu já estava nessa outra casa. E aí a gente ali conversando, eu falei assim, vou lá, né, como assistência, visitar, rever os irmãos e tal. E aí fui, e aí eu ficava assim, que saudade daqui, né?
queria tanto voltar. Aí eu ficava, não vou voltar. Não, aqui também já encerrou o ciclo, tá tudo bem, eu preciso aprender outras coisas, preciso estar em outros lugares. E aí foi essa sequência de várias giras indo lá, como assistência, né? Até que chegar um momento que eu falei assim, acho que eu vou ter que voltar para talvez encerrar meu ciclo aqui com dignidade, né? Porque ele foi interrompido por uma situação adversa, né? Que não foi causada por mim, e tá tudo bem também. Mas eu precisava voltar, retomar ali da onde eu parei, ao mesmo tempo que eu sentia que eu queria ir pro candomblé. Aí eu falei assim, meu Deus, E agora? o que eu faço? Mas aí a questão do candomblé, para mim, era muito mais distante, justamente pelo fato de que, infelizmente, muitas casas ainda usam do nome de tradição para continuar perpetuando uma violência que é a transfobia, né? Então, de tipo, não, você nasceu do gênero X, você vai vestir X. Eu falo assim, se Orixá me reconhece da forma como eu sou, quem é o ser humano para me dizer que eu tenho que vestir ou deixar de vestir? Então, eu não tinha encontrado uma casa que eu me sentisse confiante, né? E confortável de estar ali presente para poder fazer parte como filho. E aí eu decidi, falei assim, bom, vou voltar lá para outra casa. Aí eu retomei, conversei com o pai, e aí ele falou assim, era isso, se eu soubesse, ia falar pra você vir, já ter vindo antes, né? Tipo, não tem problema nenhum. Porque eu ficava com receio, porque até então a gente nunca teve um diálogo, uma conversa sobre o que aconteceu em si. Mas, como eu falo, que o tempo é rei, o tempo também é orixá, então o tempo mostra toda a verdade, né? E aí as pessoas perceberam que toda a situação que tinha sido causada, enfim, cada um no seu caminho e tá tudo certo. E muitas pessoas que apontaram o dedo para mim anteriormente vieram se desculpar comigo, né? Conversar comigo, e eu achei muito legal. Mas eu sou uma pessoa que eu esqueço. Eu sou uma pessoa que eu, assim... Passou. Eu já passei por tanta coisa, né? Tanta coisa de lá de trás. Guardar isso não faz Meus sentido, pais, né? meu irmão, as coisas com os amigos fora, sabe? Tanta coisa, tantos machucados. Eu falo, isso não é nada. A vida é pra frente, né? O que passou, tá lá atrás. Não dá pra mudar o que já foi feito, né? O que a gente pode mudar é daqui em diante. Então, daqui em diante, a gente pode recomeçar. Então, minha namorada fala assim, você às vezes é muito bobo, né? Você perdoa as pessoas fazem um monte de coisa com você e você esquece, segue em frente. Eu falo assim, porque assim é a vida. Mas o perdoar é um ato cristão, é um ato de amor, né? Então, não se culpe por isso, né? Sim. O perdoar é um exercício, por vezes, difícil, mas é nobre, né? Eu falo assim, por mais que as pessoas vejam como nobreza, eu não encaro muito dessa perspectiva. No sentido de que se a gente ficar remoendo as coisas, a gente se prejudica. Assim, volta para você. Né? Então, o que o outro dá é dele, né? O que eu recebo é meu, o que eu dou é meu também. Então, eu falo assim, eu também já errei em vários momentos, né? Eu também já fui muito rude, grosseiro, né? Em várias... Radical. Nossa, tipo, radical, principalmente questão religiosa. Nossa, às vezes eu sou insuportável, né? Porque eu tenho um senso crítico muito grande com as coisas. E aí, eu me deparo, às vezes, com a minha própria crítica, né? Eu falo assim, eu fui tão crítico, aí eu, vou ter que rever aqui. Olha pra si mesmo, né? Vou ter que rever esse ângulo aqui que eu tô olhando, né? Eu falo que eu e minha namorada, a gente discute bastante a questão de religiosidade, de religião, porque eu tenho me aprofundado muito na Umbanda, até porque eu comecei a fazer o sacerdócio, né, recentemente. Tive esse chamado à espiritualidade, enfim, que eu não queria aceitar, porque eu falei assim, não, gente, não, é muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de conversar e ensinar as pessoas sobre as coisas. E eu falei assim, tá. Aí fui começando a entender e fui processando isso ao longo do tempo. Até conversar com meu pai de santo também sobre isso. Ele falou assim, filho, eu não tenho nenhuma objeção em te fazer sua cabeça,
né? Você, enfim, é uma pessoa comprometida e então não É tenho isso. muita objeção, né? E aí eu tinha ido preparado pro não, né? Eu falei assim, ele vai olhar pra mim e vai falar assim, que isso, você tem 31 anos, você... pouco tempo, né? Tem que amadurecer, tem que... né? Você é uma criança. E aí eu falei assim... Mas ele começou com 31 anos também, né? Ele se tornou pai de santo com 31 anos também. E aí eu, mesmo assim, olhando pra mim, eu falo assim, não, eu sou muito novo não tô pra pronto isso, pra né? Não tô isso. pronto. Mas ao longo do tempo eu fui me preparando, fui amadurecendo isso né, mentalmente, espiritualmente. E aí comecei a fazer o sacerdócio. E aí eu e minha namorada a gente discute muito, porque eu estudo muito, né? Eu me aprofundo muito, eu gosto de ir atrás, de entender, de pesquisar. E aí eu comecei a estudar uma Umbanda decolonizada, né? Então, me voltar bem para essa questão de racialidade dentro da Umbanda, o embranquecimento da Umbanda e todas essas coisas. Então, eu comecei a me tornar muito crítico com tudo. E aí ela fala assim, mas não é assim. Tem que ver de outras coisas. Eu, não, porque é assim, porque a gente tem que ver desse jeito, porque o colonialismo e o tempo todo, sabe, sendo muito rígido. Até porque eu estudo ciências sociais, então eu estudo história, estudo antropologia. Então, tudo isso, como a sociedade se impõe dentro das coisas, principalmente dentro da religiosidade. E aí eu falo assim, não tem como, eu não quero conversar sobre isso. Aí eu sou meio ríspido às vezes, né? E aí, com jeitinho, ela vem depois, aí ela fala assim, olha, mas se você olhar assim, aí E Dylan, isso. dá pra perceber muito que você fala muito sobre estudar profundamente, e a gente gosta muito de falar de literatura aqui. Inclusive, a gente tem um quadro que é o 1818 Indica. E aí eu ia pedir pra você indicar um livro pro pessoal que tá assistindo, que inclusive a gente vai deixar o link aqui da Amazon na descrição, porque se você comprar usando o nosso link, você ajuda muito o nosso programa a continuar e trazer mais histórias como essa. Então você pode, por favor, indicar algo pro pessoal que tá assistindo? olha, um livro que eu indico é um novo lançamento do Umbanda de Verdade, o coletivo Umbanda de Verdade, que ele fala justamente sobre... Não que é a Umbanda de verdade, né? Mas justamente sobre essa questão da Umbanda decolonizada, né? Uma outra perspectiva, uma perspectiva banto sobre a Umbanda, né? Desses povos, enfim. Então, traz bastante assunto, são estudiosos, né? Dessas questões religiosas, né? De ciências também, de teologia, enfim. Então, eles trazem bastante esse assunto e eu acho que é uma indicação legal aqui. Qual que é o nome do livro? Umbanda de Verdade. Umbanda de Verdade, Umbanda de legal. Verdade, já tá E para anotado. finalizar, a mensagem final, né, que seria legal você para os nossos convidados, para a nossa Pessoal que tá audiência, né, assistindo. para as pessoas que estão nos Isso. assistindo, qual é a mensagem final que você pode deixar aqui para nós nesse podcast que foi tão legal hoje? Eu acho que a mensagem final é ser vocês acima de tudo, né? Respeitar a individualidade de cada um e entender que somos seres diversos, né? Respeitar a diferença é o que mais importa, seja a diferença racial, seja a diferença religiosa, a diferença de gênero. Eu acho que a gente precisa aprender a respeitar mais e criticar menos. Muito bom. Muito bom. E você tem um presente para ele? Temos um presente, a nossa luminária, que aí você pega mais próximo, que essa mesa é um pouco grande, mas finge que a gente passou aí. E Agradeço. é uma forma nossa de levar um pouco da nossa luz, que a gente acredita nessa força da luz, pro nosso convidado. Agradeço, gente. Muito isso. obrigado. Dylan, muito obrigado pela sua presença, a sua história é sensacional, todas as questões que você, com muita coragem até, nos privilegiou aqui no 1818 de hoje. Num dia difícil, né? Para variar, né? De São Paulo, sempre chuva, chuvas. granizo, árvores caindo, você veio perseverante aqui nos agraciar com a sua história. Então, de verdade, muito obrigado por acreditar no nosso projeto também e estar aqui conosco nessa noite. E eu desejo, né, no final do programa de hoje, a máxima do programa, que é falar de amor universal, quando se fala em religião sob uma perspectiva ecumênica, interreligiosa, universalista. E o 1818 é um projeto que quer levar isso para as pessoas, né? Para que as pessoas entendam e que se respeitem, né? E que aceitem o meu posicionamento,
de uma forma saudável, né? Pode pensar diferente de mim, pode pensar diferente de você, tá? Mas respeita, né? O que eu penso, as minhas reflexões. A gente não precisa brigar, né? Sim. O ódio é uma linguagem das trevas, né? O ódio não é uma linguagem do amor. Pelo contrário, a linguagem do amor é compartilhar, é unir, é ter uma visão altruísta de mundo, solidariedade verdadeira, não facebookiana, né? Aquelas que você faz para tirar a foto, mas é aquela que você faz no silêncio, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que você vai inspirar muita gente a ter muitas reflexões, né? E esse foi o 1818 de hoje. Não podemos terminar sem falar dos nossos patrocinadores, senão eu levo bronca do Vinícius, que tá ali atrás das câmeras. Vinícius é bravo. Ele é bravo, cara. Então vamos falar. Primeiro nós temos a Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas, em que você pode encontrar vários aromas e a vela que você vai trazer um pouco de luz e aroma para sua vida. Nós temos também a Baccarin English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas para as suas necessidades. E a Noesis, que é um grupo de psicólogos que atendem brasileiros que moram no exterior, que pode parecer besteira, mas você ter um psicólogo que entende a sua cultura, que entende a sua língua e todo o seu processo de formação cultural é muito importante. Então, entre em contato com todos eles, está aqui na nossa descrição. Muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até esse momento do programa. Pedir para você se inscrever. A gente está rumo aí aos 8.000 inscritos. Gente, vamos chegar nesses 8.000 logo. Chega lá no nosso Instagram, que também tem muita coisa legal. Nosso TikTok, enfim, todas as nossas redes. Então, chega lá que você vai conhecer cada vez mais sobre o nosso projeto e, claro, tudo aquilo que a gente quer levar até vocês. Compartilha muito. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, não esquece do like e até o próximo 1818. Um grande abraço, muita luz a todos vocês e, claro, mais uma vez, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.